a gente tem como objetivo entender, né, a nossa gestão de sustentabilidade, e a gente tem como objetivo avançar a nossa agenda de sustentabilidade da empresa. Então, é sempre muito importante a gente ter isso em mente, senão a gente desfoca. Então, você tem os temas, você tem os indicadores dos temas, e você quer melhorar esses indicadores com o tempo. Pode ser que tenha alguns indicadores que já estejam bons, mas outros que precisam melhorar. Então, aqui, esse exemplo, eu vou usar o exemplo de emissão de gás de efeito estufa. A gente tem aqui a emissão total. Então, lembra lá no indicador SMART. Uma das características do indicador das metas SMART, né, é que ela seja temporal, né? Ou seja, que ela, de tempo em tempo, ela tenha essa atualização. Com isso, você ter uma possibilidade de visualizar como esse seu indicador está variando ao longo do tempo é importante, né? Então, aqui já parte do princípio que você precisa agregar esses indicadores num intervalo de tempo. Então, parte do princípio daí. Então, você tem a emissão total ano a ano, beleza, que é esse caso aqui, você precisa separar ele em 2021, 22, 23, 24 e por aí vai. Então, esse já é um dos cálculos que você tem que pensar, que não é um cálculo, não, é um agrupamento, né? É um cálculo, dos seus indicadores. Um outro ponto, e aí já parte do princípio de qual é a definição do intervalo de tempo que você vai fazer. Então, para uma gestão de sustentabilidade, para um relatório, por exemplo, uma visão um pouco mais macro, é importante você ter essa visão anual. Mas talvez para uma gestão mais rápida, mais dinâmica, para pensar numa ação, a visualização mensal ou trimestral seja mais importante. Então, isso é muito importante você conseguir visualizar, porque a ideia é que você veja a evolução do indicador com o passar do tempo. Então, o primeiro corte que você tem que pensar em fazer é esse indicador principal, esses cortes, anual, mensal ou trimestral. Eu tenho outros exemplos aqui de mensais, né? Mas o que eu vou usar esse aqui como indicador principal primeiro. Então, esse é o primeiro corte que você tem que fazer. Outros cálculos que é importante você fazer também, pensando no indicador principal, e aqui eu ainda estou analisando o indicador principal, não estou analisando o indicador de performance ainda, tá? É muito comum ter o seu indicador principal, o seu indicador relativo ou de performance, né? Que é um indicador que é a sua emissão total dividida por alguma outra variável que representa a oscilação da sua produção ou da sua atividade. Porque vamos pensar no seguinte, vamos supor que você é uma fábrica, e a emissão de gás de efeito estufa está diretamente relacionado à sua produção. Talvez produção mais do que a venda em si, do valor monetário. Vamos supor que seja a produção. E aí vai ter um ano que você produziu pouco e vai ter um ano que você produziu mais. Então, vamos supor que sua empresa cresceu. Então, você produziu pouco em 2022 e produziu muito em 2023. A sua emissão absoluta, ela vai aumentar. Porque se a emissão está relacionada à sua produção, se você produziu mais, você vai emitir mais. E aí você pode tomar um susto, falar, caraca, eu estou um ano trabalhando na minha redução de emissão de gás de efeito estufa, a minha emissão dobrou. Mas talvez esse aumento de emissão de absoluto, que é a emissão ter dobrado, ela seja em função da sua operação e não em função da sua atividade, que você emitiu mais, que você pensou menos na emissão. Então, quando você divide a sua emissão pela produção, por exemplo, você chega no indicador relativo que tira essa oscilação de produção. Então, esse indicador relativo pode ser com base de produção, pode ser com base monetária, mas por ele tirar essa questão da oscilação de produção, você consegue ver de fato se as ações que você está fazendo de redução de emissão estão surtindo efeito, independente de você ter produzido mais ou menos. Então, esses indicadores aqui são indicadores importantes para o indicador principal. Então, é muito comum ter esses dois tipos de indicadores, absoluto e relativo, ou de performance, não, o relativo, né? Que vai te dar essa noção. Beleza? E aí, inclusive, às vezes, a gente já tem casos com isso, que a emissão absoluta aumentou, mas essa emissão relativa diminuiu. Por quê? Porque ela produziu mais, mas mesmo produzindo mais, a emissão aumentou,
mas mesmo produzindo mais, a empresa teve ações que reduziu a emissão de gás de efeito estufa, então, proporcionalmente, à produção, esse indicador diminuiu. Então, esse é um tipo de indicador que é importante acompanhar, que tem um cálculo, né? Então, o cálculo é simples, é um cálculo de emissão total pelo indicador de performance que você quer, que vai te dar esse norte, que represente bem a sua empresa, e ele vai te dar essa informação. Então, a gente aqui já tem dois tipos de cálculos que são importantes. O corte temporal e esse corte para o indicador relativo, tá? Em alguns indicadores é importante ter isso. Então, aqui, a gente já está entendendo o indicador principal, né? E aí, o que acontece? Para eu chegar nesse indicador principal, eu tive que fazer vários agregados, né? Então, eu vou vir aqui nessa telinha aqui geral, e quais são os agregados que eu tive que fazer para chegar naquele indicador principal. Primeiro, eu tive que fazer, lembrando que eu estou dando o exemplo de emissão de gás de efeito estufa. Então, necessariamente, para fazer uma emissão de gás de efeito estufa, eu preciso ter dados mensalmente coletados. Todo mês eu tenho consumo de energia, todo mês eu tenho consumo de combustível, todo mês eu tenho consumo de alguma coisa, uma atividade que pode emitir gás de efeito estufa. Então, aquele indicador total lá, ele é baseado num agregado de vários dados mensais. Então, eu estou agregando aqui mensalmente e um ano. Poderia ser mensalmente, trimestral e anual. Poderia ser isso também. Então, isso aqui é um tipo de corte. O outro tipo de corte é por escopo. Então, eu posso ver esse escopo anual, mensal, de acordo com a categoria, escopo 1, 2 e 3, e eu posso ver o agregado de porcentagem dos 12 últimos meses. Ou eu posso fazer um outro corte de porcentagem e mês a mês das categorias de emissão. Aqui que eu estou mostrando para vocês são os indicadores de performance. Então, olha quantos cálculos, quantas organizações eu tive que fazer para entender melhor, ter os indicadores de performance do meu inventário. E aqui eu estou falando único e exclusivamente da organização das minhas variáveis e dados já nos indicadores. Eu nem falei ainda da coleta de dados e o cálculo para esses indicadores. E assim, para você, de fato, entender o seu indicador principal, que é aquele lá, que é a emissão total de gás de efeito estufa, às vezes é importante ter diferentes cortes desse. É importante, por exemplo, você ter a proporção da sua organizado por unidade. Então, vamos supor que a sua empresa tenha a empresa está fazendo inventário, a empresa está fazendo gestão de indicador, qualquer indicador que seja, ela tem as 3 unidades. 5, 10, enfim, está no meio, não faz diferença. E é importante aqui, nesse caso, você ter esse corte de, poxa, se eu tenho 3 unidades, eu estou fazendo emissão total das 3 unidades, qual é a unidade que emite mais? Entendeu? Então, eu tenho que fazer esse corte também por unidade. Eu vou tentar dar um outro exemplo. Poderia ser água aqui, poderia ser energia aqui, poderia ser porcentagem de grupos minoritários no quadro de funcionários da empresa, poderia ser qualquer coisa. Mas esses cortes são importantes. Eu quero ver por unidade, eu quero ver por escopo, eu quero ver por... se fosse colaborador, eu quero ver quais são os grupos minoritários que tem. O grupo é esse, é PCD, e tal. Quais são os grupos que tem? Qual que tem mais, qual que tem menos? Isso tudo são organizações e cortes do seu indicador principal que é importante você fazer para você analisar o seu indicador principal. Então, aqui eu estou detalhando os indicadores de performance. E tudo isso aqui é com base em diferentes cálculos que são feitos, certo? O agregado anual, o agregado, o corte, isso aqui, a pizza e tal. Então, é por isso que nessa parte de gestão de dados, às vezes é muito importante você ter um sistema, né? E essa parte é realmente robusta da plataforma da rádio. E com isso, você não pode brincar mais. Você pode brincar aqui, que às vezes é importante você ter, brincar com o seu intervalo de tempo. Então, não quero ver mais só os últimos 12 meses que estão aqui. Eu quero ver um intervalo de tempo maior. Eu quero ver um intervalo de tempo que vai desde 2022. Aí você coloca o intervalo de tempo desde 2022 e vê como é que esses indicadores variaram mês a mês desde 2022, ou seja, considerando 31 meses de janeiro de 22 até agora, 7 de 24. E aí você consegue entender a dinâmica desse seu indicador.
Ó, deu para ver aqui que em algum momento a gente parou de colocar dado do escopo 3. Nesse exemplo aqui que eu estou dando. Então, o escopo 3 estava bem alto, nada ele zerou. Então, se eu tirar o escopo 3 daqui, como é que está a minha oscilação? Ó, a minha oscilação do escopo 1 e 2. Tá vendo? A oscilação do escopo 1 cresceu um pouquinho, o escopo 2 caiu. Então, essa interpretação pode dar que, pô, aqui em 2 de 2023, a gente comprou uma REC, a energia elétrica diminuiu. Então, tem vários tipos de organização desses dados, visualização desses dados, que é importante você ter para você entender e ajudar a pensar sobre aquele indicador principal. Porque são essas informações que vão te ajudar a identificar as ações que você pode fazer para melhorar aquele indicador e para eventualmente atender a sua meta. Beleza? Enfim, eu poderia ficar brincando com vocês aqui, ó. A gente tem também uma questão de cortes. Então, se eu botar aqui escopo 1 como filtro, a gente consegue, nesses gráficos aqui, cortar o que é escopo 1, o que é escopo 2, o que é escopo 3, fazer filtros. Isso tudo, essa análise de dados, né? Essa análise de informações, ela acaba sendo importante, principalmente se você estiver pensando nas metas e entender seus dados, entender seus indicadores e por aí vai. Agora eu fiz o corte do escopo 1, tá vendo? Então, aqui nesse gráfico que tinha escopo 1, 2 e 3, só tem escopo 1, não tem mais os outros. Aqui, as categorias, só tem as categorias de escopo 1, não tem mais a de escopo 2 e escopo 3. Então, essas análises, elas acabam sendo importantes quando você quer pensar na sua meta, você quer pensar no seu objetivo, quer pensar em projetos que fazem sentido para você melhorar o seu indicador. O que eu vou fazer? Faz sentido botar um painel solar ou não faz sentido botar um painel solar? Não sei, vamos olhar aqui, vamos ver qual é a porcentagem que eu tenho de escopo 2 frente ao escopo 1, escopo 3. Qual é o investimento que eu vou fazer para botar painel solar ou comprar a REC frente a um outro investimento que eu vou ter de redução de emissão do escopo 2? Qual é o retorno que eu vou ter? E aí existe um cálculo que você calcula o investimento e quanto você reduz de CO2 para você ter uma porcentagem. Se eu investir em energia elétrica, em painel solar, eu vou investir tanto e vou reduzir tanto o CO2. Agora, se eu investir em outro lugar, quanto que eu vou investir e quanto que eu vou reduzir? Para você comparar, ter uma base de o que é mais custo-benefício e o que te dá mais retorno a nível de investimento ou de atenção ou de objetivo que você tem. Eu dei um exemplo de investimento para você pensar como você trabalha os indicadores. Então, isso tudo é uma análise que, como eu disse, às vezes não necessariamente é o gestor de sustentabilidade que precisa fazer, porque às vezes ele não tem que saber o que é escopo 1, 2 e 3, mas é importante saber que esse tipo de análise é importante, que seja feita pelo menos para a pessoa da área, para você, de fato, conseguir trabalhar de uma forma mais eficiente possível na otimização daquele indicador. Fazendo uma analogia, voltando lá para a materialidade, relembrando, a materialidade ela é um estudo que vai conseguir identificar os temas que são relevantes para o seu relato, né? E também, consequentemente, mais relevantes para você buscar, atender, reduzir os riscos, etc. Então, você faz um trabalho de otimização do que você deve procurar, do que você deve atender, dos temas que são materiais que você vai trabalhar de forma mais intensa. Você está otimizando o seu esforço, focando nos temas que são mais relevantes. Então, fazendo uma analogia para cá, a ideia é a mesma. Não adianta, às vezes, você pensar em reduzir a emissão de energia elétrica. Não, assim, isso é comum. Comum que eu diria 90% das pessoas, das empresas, que não têm esse trabalho desses indicadores e não entendem indicadores, fazem. Não que seja ruim, tá? Mas que às vezes não está otimizado, às vezes não é a melhor resposta. É a empresa que vai trabalhar com redução de emissão e ela instala painel solar. Beleza, excelente. É uma energia limpa, vai gerar uma energia limpa para reduzir a emissão. Ok. Mas qual era o objetivo? Era reduzir a emissão? Pode ser que o investimento que você fez em botar um painel solar tenha sido muito maior do que você fazer uma outra ação que reduziria muito mais o seu indicador principal. Faria com que a sua emissão fosse muito menor. E sem essa análise, sem essa perspectiva,
dificilmente esse entendimento vai acontecer, esse insight vai acontecer. Beleza? Então, isso aqui é extremamente importante. E eu falei aqui da parte da análise dos indicadores, né? E agora eu vou voltar aqui